Mas afinal de contas, por que eu preciso de uma taxonomia? Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativa, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre por que eu preciso da utilização de uma taxonomia na minha prática. Esse é um tema que eu sei que gera um certo desespero dentro dos profissionais, porque tem muitos profissionais que simplesmente não gostam da ideia de utilizar uma taxonomia. São profissionais que não gostam da NANDA, não gostam da CIP, mas muitas das vezes simplesmente não sabem por que é tão importante que você faça uso de uma taxonomia. Vocês vão perceber que eu falo bastante, por exemplo, sobre a taxonomia da NANDA. Não significa que ela seja melhor, mas é que eu tenho mais familiaridade, gosto muito de utilizar ela, então tenha isso em mente, você vai ter plena oportunidade para descobrir qual a melhor taxonomia que se adequa à sua proposta de trabalho. Antes de entrar no tema do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, que isso vai ser importante. E se você gostar do conteúdo até o final, você dá uma curtida e faz um comentário, tá bom? Isso vai ser importante, que o algoritmo entende que esse vídeo é bacana, tá bom? Antes de mais nada, nós precisamos saber o que é uma taxonomia. Então eu vou pegar a definição da própria NANDA, que vai dizer que uma taxonomia é um ramo da ciência que se dedica à classificação, especialmente de organismos. Uma sistemática, então. Então, traduzindo, a importância de que nós utilizemos uma taxonomia é que ela vai organizar todas as informações que nós temos de uma maneira sistemática e organizada. Então, vamos pensar em um exemplo bobo, até saindo um pouco da enfermagem. Vamos supor que eu te apresento esse objeto daqui, e eu falo para você, isso daqui é um estojo. E aí, o que muito provavelmente você vai pensar? Olha, Daniel, por todas as características que eu sei desse objeto, por todas as informações que eu tenho ao longo da minha vida, o que sempre me foi ensinado é que, popularmente, isso daqui não é chamado de estojo, isso é chamado de caderno. Então, como consequência, quando a gente pensa então na utilização de uma taxonomia, utilizando esse exemplo muito bobo, a gente vai entender que nós precisamos fazer uso da mesma linguagem para que a gente se entenda. E se nós falamos, por exemplo, que a enfermagem é a ciência do cuidado, nós precisamos também ter uma linguagem própria, que no caso vai ser a taxonomia. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu estou dando determinado diagnóstico de enfermagem com base na taxonomia da NANDA, o que isso significa? Isso significa que globalmente, porque a taxonomia da NANDA é uma taxonomia mundialmente conhecida, isso significa que se eu vou ler um artigo, por exemplo, escrito na Austrália, que está utilizando a mesma taxonomia que eu sei que nós estamos falando a mesma linguagem. Essa é a importância da utilização de uma taxonomia. Nós estamos falando uma linguagem em comum. Porque senão o que acontece, até lembrando do exemplo do caderno, é que cada um pode ter uma definição diferente para determinadas coisas. Então, pegando até da minha prática, por exemplo, se nós vamos pensar no diagnóstico de enfermagem, vamos pensar no diagnóstico de enfermagem de dor. Claro, a taxonomia da NANDA vai diferenciar dor em dois tipos, entre dor aguda, aquela que ocorre num período de tempo menor do que 3 meses, e dor crônica, que é aquela que ocorre num período de tempo prolongado, maior do que 3 meses. Só que entende que se eu não estou falando de uma taxonomia, essa definição ela pode ficar muito vaga. Eu posso conversar com um colega e falar, o paciente está com dor. Tá, fulano, mas que tipo de dor? Ah, não sei, pra mim é uma dor crônica, porque ele tá sentindo essa dor já tem mais de 2 semanas. Não, segundo a taxonomia da NANDA, então não é uma dor crônica, se trata de uma dor aguda. É claro que nesse exemplo que eu tô dando pra vocês quando eu tô falando de dor, eu tô utilizando simplesmente uma parte do diagnóstico de enfermagem, eu tô fazendo muito uso da definição desse diagnóstico, mas nós temos também as características definidoras e fatores relacionados. E eu acho que talvez valha um outro vídeo específico ensinando sobre como utilizar um diagnóstico de enfermagem. Já deixa aqui embaixo se você acha que isso seria interessante. Mas voltando quando eu falo sobre a importância de uma taxonomia, vamos lembrar desse exemplo que eu acabei de dar. Se eu sou um profissional que eu não utilizo uma taxonomia, o que isso significa é que o meu registro ele tende a ficar falho, porque na verdade eu tenho uma falha de comunicação. Eu posso ter uma percepção do paciente, você ter outra, o colega do outro plantão outra, e a gente precisa sempre lembrar que o nosso cuidado ele é baseado principalmente em continuidade. Então nós precisamos estar todos falando a mesma língua. Eu sei que o paciente hoje apresenta determinado diagnóstico, a intervenção foi feita para esse diagnóstico, o resultado esperado foi feito com base nesse diagnóstico. E aí a gente vai observar isso ao longo de vários plantões durante toda a continuidade do cuidado desse paciente. Se isso não pode ser observado, ou se eu penso que ele tem um diagnóstico, você pensa que ele tem outro, o colega do outro plantão pensa que ele tem outro diagnóstico, isso tende a ficar cada vez mais confuso. É claro que isso tudo vai se relacionar na utilização de uma taxonomia. A taxonomia da NANDA fala sobre diagnósticos, a taxonomia da NIC fala sobre
intervenções, e a da NOC fala sobre resultados, porque todas elas compartilham uma linguagem comum. Se eu falo que eu tenho determinada intervenção com base na NIC, significa que eu olhei na NIC quais são as intervenções possíveis, e aí eu tive um guia em comum que você, que pode ter acesso a esse mesmo livro, tem acesso a essa mesma literatura, também vai ver. Poxa, então o Daniel não tirou essas intervenções da cabeça dele. Essa é a principal importância da utilização de uma taxonomia. Tá, Daniel, mas mesmo assim eu não concordo. Eu acho que a gente tem que jogar a Nanda fora e eu quero desenvolver o meu diagnóstico de enfermagem. Eu quero utilizar a minha taxonomia. O que acontece é, lembra que eu falei que a importância de uma taxonomia é que ela seja uma linguagem comum? Se eu tenho, por exemplo, eu falo, eu vou elaborar a minha taxonomia e somente eu vou conhecer essa taxonomia. Isso continua com o problema de que a comunicação será falha. O cuidado a esse paciente tende a ser falho. É claro que você pode se sentir à vontade para elaborar a sua taxonomia e jogá-la no mundo. Só que a verdade é que, inclusive quando a gente fala sobre níveis de evidência, se eu tenho uma taxonomia que ela já é comprovada mundialmente, que ela já é investigada, que nós temos diversos profissionais que utilizam ela, ela tende a ser muito mais validada mundialmente do que eu falar que, olha, para mim, determinada coisa é um diagnóstico, para mim, determinada coisa é uma intervenção. É claro que quanto melhor você conhece as taxonomias, mais você sente a vontade, inclusive, para flexibilizar determinados conceitos. E é claro que isso está sempre em movimento. A própria Nanda, a cada 2 anos, ela reelabora os diagnósticos, ela faz sempre uma reavaliação. Outro motivo importante para a utilização de uma taxonomia é que se eu tenho uma literatura que é internacionalmente reconhecida, que já me traz ali, já traz a linguagem que eu como profissional preciso fazer uso, isso me permite, à medida que eu vou publicando quais são as melhores intervenções, por exemplo, para aquele diagnóstico, que nós temos cada vez mais uma ciência baseada em evidências. Porque, como eu dei de exemplo no começo do vídeo, eu posso verificar se um profissional que mora na Austrália, que mora no Japão, está realizando a mesma intervenção para o mesmo diagnóstico, por exemplo, se a gente for pensar nas intervenções de enfermagem, e se está sendo eficiente ou não. Isso permite que cada vez mais as minhas decisões sejam baseadas em evidências, e é claro que se nós falamos que a enfermagem é uma ciência, nós precisamos ter esse norte na nossa tomada de decisões. Então aproveita agora para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar, deixa um comentário, comenta aqui se você acha que seria interessante fazer um próximo vídeo mostrando sobre como é a utilização da Nanda, como a gente pode fazer uso dessa taxonomia tão importante que eu sei que muitas das vezes é ensinada praticamente como se fosse uma roleta russa. Você tem que abrir o livro e descobrir qual é o melhor diagnóstico para aquele paciente. Já deixa aqui embaixo. Não se esquece também, principalmente, de compartilhar esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.